programa Tá em Jogo. Apoio, Companhia da Esteira Esportes. Tecnologia para o bem-estar. Hoje a gente vai falar de uma competição que tem relação com peso, mas eu vou te dizer que é muito peso e a gente está com um desses campeões nessa edição do programa. Vai estar batendo um papo também sobre voleibol e falar com uma equipe que levou um terceiro título de uma mesma competição. E além disso, vai bater um papo que já fala japonês, fala português muito bem, aliás, e agora está falando já um outro idioma. Tudo isso a partir de agora, em 30 segundos está começando mais uma edição do Tá em Jogo. E no ar, mais uma edição ao vivo do Tá em Jogo. A gente que toda segunda-feira te leva informação esportiva. Hoje estão nas picapes aí, meu querido Felipe Stefani e também o Tarcísio, né? Não é o Tarcísio Meira, é o nosso Tárcio. E ele que tá mandando pro ar o programa nessa segunda-feira especial pra caramba. Aliás, a gente ao vivo, que nas imagens, na câmera aberta, tu já vê nossos convidados. Sempre nas imagens, Elivelto Marques, né? Ele que é o dedos mais rápidos do WhatsApp. Tá ligadaço nas imagens aqui para te levar hoje os convidados que são especiais pra caramba. Aliás, tem troféus por aqui, tem título de voleibol, tem... O Thiago tá aqui junto também. Estamos começando esse programa para lá de especial. Lembrar para ti que tu pode interagir conosco, né? facebook.com/tvunivates é a tua maneira de mandar mensagem para os convidados. A gente que está ao vivo pelo canal 15 da NET Lajeado, canal 15 da Brasrede, da nossa querida Arroio do Meio, cidade vizinha, metrópole, né? Cidade Polo, Lajeado, e a gente aqui vai te falando que tem o apoio, obviamente, das lojas Dúlios, também da Tendência, da Senhora da Esteira Esportes, da Star Service. Agora sim, meu querido Thiago Selba, comecei corneteando, mas o cara tá numa outra experiência de vida e aí resolveu dar um pulinho aqui diretamente, ele não tinha o que fazer, e aí ele disse assim, não, quem sabe eu vou lá, né, dar um abraço no Marcos, ver como é que tá o Tá em Jogo. E aí veio da Tailândia pra cá hoje. Então, seja bem-vindo ao Tá em Jogo, Thiago. Que bacana que tu aceitou nosso convite. E também dizer, né, que é uma viagem rápida, né? Que bom que tu conseguiu chegar aqui pegando como é que é? O BlaBlaCar, tu falou? BlaBlaCar hoje. Seja bem-vindo ao Tá em Jogo, cara. Boa noite, né? Primeiramente, sempre um prazer estar aqui. Teu convite sempre é um tempo muito legal que a gente passa aqui. Já faz tempo que a gente frequenta, né? E uns 5 anos mais ou menos, desde 2014, 2013, 14 da LAF. Primeira passagem tua pela LAF, foi isso? Isso. Primeira passagem pela LAF ali 2013, 14, depois fui para fora e sempre que a gente volta, passa aqui para conversar, né? Um prazer estar aqui, é bem rapidinho mesmo, o voo de lá, meu Deus do céu. O pessoal que acha que andar de avião é chique, tem que pegar um voo desses aí que tu fica 34 horas viajando aí, tu vai ver como é bom, mas é isso. Muito obrigado aí mais uma vez. Bacana, aliás, só para explicar pro pessoal de casa, né, que daqui a pouco pode interagir conosco pelo Facebook, o Thiago, que ele tá agora jogando, bom, enfim, né, tem toda uma passagem pela LAF, o cara é identificado com a região. Aliás, todo mundo se pergunta, né, quem é o cara que tá... Esse é o Thiago, né? Tem o Lucas também, que é o irmão gêmeo dele, é o outro cara que, aliás, são muito parecidos, por sinal. Mas, enfim, meu querido Lucas, que estava jogando na CBF, agora acho que... Tá assistindo aí também. Tá assistindo? Então tá. Acho que o Lucas também interrompeu agora o contrato, né? Não teve uma situação assim? Na verdade, tá definindo ainda o próximo ano, mas eu acho que ele não vai continuar não no Carlos Barbosa. Bom, além do meu querido Lucas, né, que deve estar nos assistindo por aqui, o Thiago, que teve uma passagem pelo Japão, aliás, uma passagem sensacional, né, com títulos. Aliás, ele foi goleador daquela competição? Eu fui goleador de uma Copa que teve e fui vice-artilheiro da Liga quando a gente foi campeão, então foi uma passagem. E agora que tá jogando num time que é muito fácil de falar, parece falar LAF, é o... Como é que é? Chonburi. Chonburi Blue Wave. Isso aí, né? da Tailândia, exatamente. PTT Blue Wave. Ah, tem um PTT. Enfim, quando precisar repetir o nome da equipe aqui, o Thiago vai repetir, porque eu ainda não consegui decorar, né? Mas enfim, o Thiago que aceitou nosso convite, sensacional voltar a falar com um cara aqui, agora fala sobre futsal na Tailândia, e além dele, a gente traz hoje um cara que a gente divulgou na última edição, que aliás a Bianca estava apresentando, que iria para essa competição. E ele me disse, né, que ia para a competição para trazer o troféu, e o homem foi para lá e realmente trouxe, né? Não trouxe um, trouxe 2 troféus para mostrar que manda muito bem no peso. Aliás, ele vai contar essa história, mas pelo que eu entendi, foram 257 quilos
levantado. Seja bem-vindo, meu querido Josué, também conhecido, e eu posso falar porque é meu amigo, né? Com o certeza. Polaco. Seja bem-vindo ao Tá em Jogo, cara. Primeiramente, boa noite. E gostaria de falar um pouco, né, sobre o esporte. Participei da primeira vez da Federação GPC, que aconteceu em sábado em Porto Alegre, no qual fui campeão na minha categoria e melhor coeficiente na minha categoria também, levantando o peso de 257,5 kg. Ou seja, 257 quilos, somando o pessoal aqui que está no estúdio, quase praticamente todo mundo aqui, eu, o Elivelto Marques, que está nas imagens, o Thiago, está um pouquinho reforçado, mas o Thiago, e o meu querido Roger, e mais a esposa do Thiago, eu vou dizer para vocês que deve dar mais ou menos o peso que esse homem aqui levanta, e ele tem, quanto tá medindo, quanto mede, quanto pesa? Eu tenho 1,70 m e peso 77,8 kg. Com 77 quilos. Quantos quilos tu pesa, Thiago? 76. Quantos quilos tu acha que tu levanta? Uns 100 quilos. Não. Será? Será que dá pra levantar 100 quilos? Levanta? O Polaco fez uma cara de que acha que levanta. Eu não levanto. O José Alberto Lopes aqui tá dizendo grande Thiago, craque do nosso futsal, abraço. E o Marlone Miranda Guimarães também dizendo grande Thiago Selba, que abraço. Pode interagir conosco pelo facebook.com/TV Univates, Tá em Jogo, que já tem mais de 8 anos no ar. E a gente que leva a informação toda segunda-feira esportiva para ti, da galera da região, né? Sejam lá aqueles que ainda moram na região, os que foram dar uma banda um pouco mais longa, como o meu querido Thiago Silva, que vai contar essa história daqui a pouco, ou então o Polaco foi a Porto Alegre e trouxe esses troféus. Mas além dos dois, a gente vai falar de voleibol. E aí eu vou falar de um cara que está representando hoje a ARV, Associação Regional de Voleibol, e o Roger, que é o presidente da equipe que levou o tricampeonato da Liga Independente William Morgan. Seja bem-vindo ao Tá em Jogo, cara. Que bacana falar sobre 3 títulos de uma competição que, na verdade, está aí colocando vários jogadores de diversas regiões do estado num confronto onde a gente sabe que o voleibol é uma das paixões, né, de todos os brasileiros. Seja bem-vindo ao Tá em Jogo. Boa noite, Marcos. Agradecer primeiramente a participação, o convite, né. Acho que, apesar de outros atletas da equipe já terem participado do programa, mas acho que como equipe é a primeira vez que a gente está participando, então fazer esse agradecimento especial. E realmente, né, foi de certa forma para coroar o nosso ano, apesar de algumas dificuldades que a gente vem enfrentando, por causa das mudanças que a gente também está fazendo na equipe, né, pelo que a gente estava discutindo antes, da própria questão da mudança, né, do ARV, do que a gente trocou, que era, né, vinculado à Roca Salles, e agora a gente está então com o polo em Lajeado, mas utilizou então o regional e o Vale do Taquari, né, para tentar ampliar um pouco mais, né, que a gente tem muito apoio hoje no vôlei feminino aqui na região. A gente tem diversas equipes participando de campeonatos aí a níveis nacionais e até mesmo sul-americano aqui, né, que acabam disputando, só que o masculino aqui na nossa região acaba sendo um pouco fraco, né. E a gente vem tentando se destacar, então esse título, né, como eu estava falando, ele veio assim para coroar esse nosso ano de transição, digamos, né. O terceiro título, é a terceira vez que a gente está disputando a competição, né? Esse ano ela acabou mudando um pouco o formato, porque nos outros anos ela era disputada a cada semestre, então a gente ganhou o primeiro título na primeira etapa que a gente disputou, no caso que foi no primeiro semestre de 2018, depois no segundo ela se repetiu, novamente ficamos campeões, e agora nesse ano então foi distribuído melhor durante o ano, as etapas foram acontecendo durante o ano de 2019 todo. Que aconteceram em que lugares, mais ou menos? Uma etapa aconteceu lá em Alvorada, né, no ginásio Tancredo Neves, onde é que foram as finais, agora inclusive. Uma etapa a gente conseguiu trazer aqui para Lajeado, que a gente disputou daí no Centro Esportivo Municipal. Uma etapa foi no Teresópolis Tênis Clube, lá em Porto Alegre, e a outra foi no Lindóia Tênis Clube, lá de Porto Alegre também, né? Que são 12 times, né, que participam da competição, né, da William Morgan, e aí cada etapa são disputadas 3 jogos, né, classificatórios, sendo que na última, no caso, acabam ficando 2, né. E o legal da competição em si, porque ela praticamente premia todas as equipes, né, porque na classificatória é feita ali, né, do primeiro ao 12º, então se divide o primeiro ao quarto, né, na classificatória geral vão disputar as finais da Série Ouro, né, as semifinais ali, depois finais, né. Depois o quinto ao oitavo disputam a Série Prata e o nono até o 12º disputam a Série Bronze, né?
Esse ano até foi feito medalha ali para os quartos colocados de cada série, né? Mas praticamente nas edições anteriores, 3 times dos 12 acabavam não sendo premiados, né? E aí fora a questão dos prêmios também individuais. Agora nessa última etapa a gente teve a premiação do Rafael Schneider também, que é nosso levantador, né? Que ele foi o levantador de destaque, que vem todas as etapas, todos os jogos são pontuados, né? Pontua-se assim o melhor de cada posição em quadra e depois no somatório final, no término ali da competição, então são declarados os melhores competidores aí de cada posição. A Ana Maria Causa está dizendo parabéns, você merece. Josué, polaco, né? Que daqui a pouquinho vai explicar um pouco mais sobre esse título que ele teve. E um cara que tu conhece bem aqui, Roger, está dizendo que Boa Bertolo, diretamente dos Jogos Escolares da Juventude em Blumenau, acompanhando o programa. Que é o... Aliás, a gente estava falando dele antes de começar o programa, que é o Alexandre Roca. Isso aí. Tá assistindo aí, um abração para ele que continua fazendo um trabalho na Vates, né? Isso. Que, aliás, como o próprio Roger comentou, é quem dá para se dizer que detém a hegemonia do voleibol feminino aí em categoria de base do estado. Abração pro Rodrigo Rotter, pro Senão, toda a galera lá da Vates junto com o Roca. Então, pelo jeito, boa parte dessa galera tá lá em Blumenau essa hora, né? Isso. Perderam o período da Oktober, mas enfim, também dá para participar dos Jogos Escolares da Juventude. Então, um abraço aí pro meu querido Roca e toda a galera da Vates. Antes de saber do polaco aí, esses troféus que ele trouxe e como é que foi essa competição, eu tô curioso para saber qual é o nível do futsal da Tailândia, velho. Porque assim, tu já tinha ouvido falar antes de ir para lá, de como é que eles jogavam, como é que eram as competições, e alguma vez passou na tua cabeça de ir jogar na Tailândia? Não, na verdade foi um convite inesperado para mim, né? Na Ásia, acredito que tem 3 grandes forças, né? A primeira é o Irã, que foi que eliminou o Brasil, inclusive no último Mundial. Os caras são muito bons, são competitivos, eles têm um biotipo também que ajuda eles, né? É um pouco misturado ali do árabe com o ocidental. Então, lá na Ásia, geralmente os caras eles são um pouco menores, porém eles são muito mais ágeis, né? Então o tipo de futsal é realmente muito diferente. E o nível na Tailândia me surpreendeu, mais pela competitividade dos jogadores e qualidade técnica individual, que eles são muito habilidosos. No Japão também, mas no Japão eles já estão entendendo um pouco mais na parte tática. Então eu colocaria Irã, Japão e depois Tailândia. Pois é, no próprio futebol de campo, o Japão evoluiu uma barbaridade desde a época de Zico, né, como técnico, enfim. O Japão ele evoluiu muito por essa questão dos orientais serem muito disciplinados, que é o que a gente vinha falando antes de começar o programa. Mas por isso que eu te questionei, porque quando o Thiago vai jogar no Japão, teve lá, obviamente, um destaque muito grande em função dos gols, até acho que muito pela sua característica de jogar na frente, jogar com força, né, como um pivô de referência, muitas vezes e tal. E daqui a pouco, com um time mais ágil, que conseguiria te servir, tu conseguiu ganhar um destaque. Na Tailândia, como é que foi essa tua temporada? E essas tuas características te facilitaram ou lá foi um pouco diferente para ti? Não, lá realmente o futsal é muito diferente do Japão. Eu demorei um pouco para me adaptar ao time, mas depois também o time que eu estava é uma das equipes mais fortes da Ásia. Eu estava comentando aqui antes com eles também, que foi uma equipe que já foi campeão asiático. Então, tem jogadores também pela seleção da Tailândia que ganharam o campeonato asiático. Então, na minha equipe tinham 9 atletas da seleção. Então, eram 2 estrangeiros, mais 9 atletas da seleção. Então, realmente, era um nível muito bom. Tanto é que a gente disputou o Mundial também esse ano, o ano passado também. E, para mim, foi bom, cara. Depois que eu consegui me adaptar, eu consegui também fazer gols, conseguimos vitórias. A gente ficou em segundo na Liga, ganhamos a Copa e também ganhamos uma AFF, que se chama, que é um torneio internacional que teve lá com algumas equipes do Sudeste Asiático. E no Mundial a gente não conseguiu classificar para a semifinal, a gente acabou perdendo para o Boca Juniors, um jogo que o empate nos servia. Mas, infelizmente, foi um bom ano, assim, eu considerei que foi um bom ano para mim. Para a equipe também, a gente de 4 campeonatos, nós ganhamos 2, ficamos em segundo na Liga, que é pontos corridos também, e isso acabou, como eu estava falando, eu não sou muito a favor de pontos corridos, mas eu entendo que premia a equipe que é mais regular. Mas para o jogador em si, para o torcedor, eu acho que um playoff, uma semifinal, uma final, elas são mais divertidas, eu acho que tem mais entretenimento e também eu acho que jogadores são forjados nesses jogos, entendeu? Por exemplo, quando o Campeonato Brasileiro tinha várias decisões, nós tínhamos jogadores que se destacavam nos jogos finais e isso para mim é o mais importante, como foi o Gabigol aí na final da Libertadores agora.
O Gabigol, que é um cara que não, a galera do Tricolor aí não tá muito feliz com ele, né? Em função aí de, né, ter eliminado o Grêmio, enfim e tal. Mas que jogou uma barbaridade, né? E contra o River Plate, aliás, o cara jogou demais, né? E fez aqueles 2 gols que deram aí um título praticamente inexplicável para o torcedor do Flamengo, porque realmente foi nos minutos finais, eu acho que realmente acabou fazendo muita história e vai fazer muita história por muito tempo pela grandiosidade de torcida e tudo mais que tem o Flamengo. Agora vem o Mundial pela frente, é outra história, mas enfim, deu para ir para a praia ou não? Oh, claro que sim. E a melhor parte da Tailândia, na minha opinião, né? A gente pôde conhecer as ilhas de Phi Phi, que são ali bem perto para nós, né? Phi Phi. Phi Phi Islands. Legal, né? É show de bola. Eu tava falando com a minha esposa, cara, pra mim é o paraíso, que lugar maravilhoso assim pra ir. E também na Tailândia, eu até fica a dica aí pra quem um dia tiver oportunidade, a passagem do Brasil até lá é cara, mas lá eu acho que é um dos destinos mais baratos que tem no mundo inteiro pra tu poder curtir algum lugar. Então, fica aí a dica para quem quiser, inclusive para ti. Não, eu já te passo ali tudo certinho, claro, escritinho. Eu vou ficar com os contatos, né, principalmente aí dos hotéis e tudo mais, e a passagem eu vou pedir daqui a pouco um apoio aí pro Alexandre, o pessoal da LAF, né? Não, o Nivates mandar fazer uma reportagem lá na Tailândia. Talvez, né? Talvez, depende do período também, assim, da entre safra, mas enfim. Ô Polaco, me explica, cara, como é que foi essa competição do final de semana? A última vez que tu esteve aqui, sim, tu ia participar de uma competição que tu acabou não indo, que eu acho que era em Santa Catarina, né? Santa Catarina, que era o Mundial. E aí mudaram-se os planos e tu vai para essa disputa em Porto Alegre. Foi. Essa disputa lá, como é que foi? E esses 2 troféus são por quê? Olha, eu fui lá com o objetivo de quebrar minha marca, né? Que era 250. E eu teria que passar esses 250. Chegando lá, fui. Daí fiz a primeira pedida de 250 quilos. Daí aqueci um pouco. E quando chegou a minha vez de ir lá levantar o peso. Aquecer, ficar fazendo aquecimento. E a supino? Não, no terra. No terra. Não, eu aqueci com o quê? 60 quilos? Só para esquentar um pouco. Sim. E daí eu fui lá. 250, 250, né? Mas subiu muito fácil. Né? O quê? Os 250 quilos. Subiu muito fácil, finalizei, deu movimento válido. E daí fiz a segunda pedida, 257,5, no qual também fiz, subiu fácil. Assim, peraí, só pra gente explicar pro pessoal que tá em casa, e pra eu, que né, me dediquei muito tempo pra esse esporte, hoje em dia eu tô muito afastado, entender um pouco melhor, mas a segunda pedida, porque é tu que solicita o valor que tu vai levantar, isso, o peso. Né? E tu escolheu aleatório ou tu já tinha uma ideia de que era 257? Porque não, sei lá. A segunda foi aleatório, né? Eu poderia ter pedido 260 já. Sim. Né? Até pensei isso, era um negócio meio numerologia, se for do 7. E geralmente eu costumo pular de 10 kg em 10 kg, né? E assim consigo descobrir até onde consigo chegar. Agora eu sei que eu posso ir além, né? No próximo eu vou abrir com 260 quilos, para finalizar com 280. Né? Daí, até que perdi 2 quilos, aliás. Né? Como assim? 2 quilos perdi. Na competição? Não, antes de ir pra competição. Ah, senão eu ia competir nesse final de semana. Na competição eu só ganhei peso, né? Sim, mas... Eu só comi durante a competição. E quando... Quando tu vai pra competição, o que é essa tua preparação? É tipo uma preparação de alguém que tá, daqui a pouco, trabalhando a questão do corpo em uma academia? Alguém que trabalha com halterofilismo, esse tipo de coisa? Praticamente sim, né? Só que faltando 2 semanas eu começo a diminuir as cargas e não ir todos os dias. Né? Vamos supor, uma semana eu vou 3 dias na semana. Ah, pro corpo também dar uma tranquilizada. E daí faltando uma semana, eu treino um dia e o resto eu só descanso. Tá, e o treino? Porque assim, vamos pegar aqui o Thiago Selbach, que imagino que na Tailândia deve ser um treinamento muito próximo daqui a pouco do Brasil. O Roger, né, que é jogador, além de ser presidente, porque os caras sempre falam, o cara é administrativo, não joga. Joga e joga muito, que já me disse, né? Quando tem um treinamento de voleibol, de futsal, de futebol, enfim, de esportes coletivos, se tem ali toda uma preparação que envolve, né, toda uma sistemática e tal. O teu treinamento é tu que faz, ou não? É eu que faço. No início eu tive um amigo, né, que começou a me treinar.
E daí foi assim durante 2 anos. Depois praticamente comecei a treinar eu mesmo, né? Tá, mas e daí tu que define a carga que tu vai levantar Sim. no treinamento? Eu que tenho que fazer minhas próprias pedidas, acertar meu erro, né, melhorar. Porque tem toda a questão do posicionamento Sim, também, a né? técnica, que é como se diz, né? Tendo a técnica, tu consegue levantar mais até. Mas tu já, aí é isso que eu ia te perguntar, tu já tinha levantado 257 quilos em treinamento? Em treinamento eu fiz 270. Rapaz do céu. Com 250 em treinamento eu fazia 5 repetições. De quanto e quanto tempo intercalado, assim? Pouco descanso, 2 minutos ela. 2 minutos? É. Que isso é um negócio na academia, os caras sempre dizem, né? Para de conversar, vai fazer de novo. Mas né? geralmente é só conversa, celular, WhatsApp, É. futebol. Eu já xingo Por isso futebol. E academia eu já xingo. Viu, Thiago? Por isso que não dá certo. Não, porque pra mim em nunca treino- falaram, eu sempre treino, tu que Porque fica conversando. em treino de musculação, tipo, no meu ponto de vista é errado, né? Tu chegar lá e conversar, sei lá, até de festa é errado. Tu vai lá pra treinar, né? Porque senão tá pagando academia pra quê? É, não, pô, eu nem pago mais. Pode eu cancelar lá, Eu mano. ia dizer eu mesmo, eu desconheço essa Ô, Polaco, realidade. mas são 2 troféus. Sim, 2 troféus. Esse daqui foi do melhor coeficiente. Segura aí que o Elivelto Marques, ele é, olha, ó, muito ágil, o Stefano já nos cortes, lá nas picapes. Aí, ó, Maior coeficiente na minha categoria, né? De peso maior batido. E esse daqui foi no qual que eu fui campeão, primeiro lugar na minha categoria. Aí, show de bola. E ainda por cima fiquemos em terceiro lugar de melhor equipe. Já eu e meu amigo Eduardo, lá de Guaporé, conseguimos nos classificar em terceiro lugar de melhor equipe. pode interagir conosco pelo facebook.com/tvunivates. A gente está recebendo o Thiago, o Josué, né, também conhecido como Polaco, e o meu querido Roger, né, para falar de voleibol, que vai ser o assunto agora. Só ler alguns recados aqui. O Thiago Schmidt está dizendo parabéns, presidente Roger Bertolo, pela dedicação e trabalho bem realizado com a equipe. A Associação Regional de Voleibol se destacando no Vale Taquari. O Thiago joga na equipe Sim, o Thiago é atleta. E da diretoria também, né? e da diretoria. É a mesma coisa. Só a diferença é que daí ele tem mais técnica e joga melhor. Né? Entendi. O Charles Alves dizendo grande, Thiagão joga muito. Quem mais está por aqui? Alguém mandou mensagem, já me atrapalhou. A Tânia Mara está dizendo grande Pelé. Quem mais? O Cáceres dizendo que está assistindo. Abraço para o Cáceres aqui, nosso aluno, nosso colega aqui da Univates. A Jéssica dizendo parabéns, Josué. Lucas, Ana. É o Lucas, né? É o Lucas. É O porque- Lucas Selbach. O Lucas Selba, que aliás é um cara muito parecido com o Thiago. Eles às vezes combinam. Mas ele não tem um óculos que nem o teu, né? Não, o dele não tem esse estilo todo. Não tem. Ele é comum, né? Ele foi no primeiro que deram pra ele. Ele foi ali no shopping ali, meio estranho ali, acabou comprando Escolheu outra. com os pés lá. Nos haitianos. Tá dizendo aqui, Marcos, Thiago é conhecido. Eu não posso ler isso aqui. Enfim, eu não vou ler. Mas um abraço aí pro Lucas Selba, que eu vou deixar pra me ler essa mensagem em off aqui pro meu querido Thiago. Enfim, Por favor. Aliás, agradecer, né? O Lucas participou de uma aula nossa aqui, né? Do curso de comunicação, muito prestativo, veio lá de Carlos Barbosa, participou de uma aula conosco, que aliás tu viu um pouco da Sim, transmissão, sim. né? Entrevista Então, coletiva. Depois o Lucas manda outra mensagem mais bonitinha aí, mais um abraço pra ele. Quem mais aqui? A Tânia Mara dizendo, ele é o nosso campeão, o Pelezinho, que eu acho que tá falando Isso. do meu querido Sim. Polaco, né? Aliás, o teu sobrenome é Polaco, né? É. Polonês? É polonês meu sobrenome, Javaski. Josué Zavascki. Zavascki. É polonês, bugre e brasileiro. Sensacional. Baita miscigenação. Olha só, aliás, o Lucas tá rindo aqui, kkk, isso eu posso ler. O Lucas sensacional. Essa aí vai ficar, essa eu não posso. Ô, Roger, quando a gente fala de voleibol na região, só antes, já que o Felipe Stefani está sempre ligado, eu quero saber agora de como é que está a organização da Associação Regional de Voleibol, mas antes eu vou mostrar um esporte que eu acho que pro meu querido Josué, esse eu não sei se ele ainda experimentou, talvez seja importante ele conhecer. Talvez ele tenha visto aqui, já não está em jogo. Vamos dar uma olhada aí. Esse esporte é só na CIA da Ester Esportes, apoiador do Tá em Jogo, que é o Kangu Jump. Esse aí eu acho que o Josué ainda não fez, né? Eu não fiz. Aí, ó. O exercício mais eficiente já desenvolvido pelo homem. Alta queima calórica, trabalha todos os membros do corpo e ainda absorve 80% do impacto. E o Rodrigo Herman já nos soprou que, além de divertido, tu encontra lá tudo para dar aquela adesivada no negócio ali, no nosso querido Kangu Jump,
que é para dar aquela tunada, né? Ou seja, a galera que estava ali no Parque dos Jic consegue dar aquela passeada no laguinho ou andar pela cidade inteira com o seu Kangoo personalizado. Basta passar na ceia da Esteira Esportes, apoiador do Tá em Jogo. Agora o Lucas está mandando mensagem dizendo brincadeira, pede. Só um abraço aí pro Lucas, deve estar com tempo também. Tu já deve estar mais ou menos imaginando o que ele está falando. Não, ele está falando de comparações e tal, não, enfim. nada a ver, né? Nada a ver. O Roger, me conta, cara, hoje a RV, como é que ela funciona? São atletas de todo o Vale do Taquari que podem jogar? Quem é que joga? É por qualidade? Porque assim, quando se forma uma equipe, como a associação de vocês, num primeiro momento a galera pensa, tem um pessoal jogando vôlei, será que eu posso lá bater uma bola? Posso ingressar no time? E aí depois a própria associação, enfim, a equipe começa a se delimitar, moldar o seu planejamento e ver, é um time de parceria? É um time que quer buscar competições, que está querendo galgar o espaço aí daqui a pouco entre as melhores equipes. E aí começa muitas vezes até aquele certo momento ali dentro do time de, o que a gente veio fazer, né? É uma equipe que quer competir ou que quer a parceria mesmo, que quer todo mundo lá bater uma bola? O que é a RV hoje e quem é que pode participar hoje do time de vocês? A RV hoje, ela é um projeto já antigo, né? Conforme a gente tinha falado antes aí, fora do ar, que começou lá em Roca Salles, de maneira, de certa forma, amadora, né, do pessoal que se reunia lá na cidade, praticava o voleibol, assim como a gente tem vários praticantes, né, em todos os municípios, que apesar de ter, né, a profissionalização, digamos assim, com o Martin Luther, o SEAT, o pessoal da Juventus, lá de Teutônia, e às vezes outros colégios aqui também na região, né, que acabam, Santa Clara também tem um projeto bacana, né, que já faz alguns anos que tem. Então a RV começou disso, na realidade, começou do aglomerado de pessoas que iam lá, que se divertiam, praticavam esporte na parceria. Depois, a partir de 2009, 2010, ali começou a se estruturar para realmente transformar em associação, né, para dar um corpo ali, digamos assim, jurídico, né, para a associação, para poder daqui a pouco captar algum recurso via prefeitura. Que vocês têm aí patrocinadores já no uniforme inteiro. Né? Isso, esse uniforme nosso agora até também ele já é mais antigo aí, infelizmente por uma falta de apoio mais atual, né, que a gente tem. Então, né, o patrocínio acabou ficando e a questão de recursos financeiros mesmo, a gente está utilizando, até falei brincando, né, que a gente acaba fazendo merchan de graça hoje, né, porque já venceu, mas tudo bem, faz parte. Um dia apoiaram a gente, um dia acreditaram a gente, acho que também não tem por que, né, não continuar mostrando quem um dia já apoiou também, né, que diferente espaço, de né? isso, que deu espaço. Então, conforme eu estava falando, né, começou ali em 2009, 2010, foi feito o Estatuto Social, foi criado, né, o corpo jurídico para a associação, foi feito o regimento interno, né, e depois transformado em Estatuto Social. E a partir daí tentou se profissionalizar um pouco mais, claro, ainda vindo muito de esporte amador, porque hoje, né, diferente, por exemplo, do polaco, né, e do Thiago, né, que conseguem treinar especificamente para os esportes, né, que eles praticam, o nosso não, né. A gente tem, todo mundo e nem eu mesmo sou advogado, a gente tem educador físico, temos engenheiros, temos eletricistas, inúmeras profissões, então o nosso esporte é de final de semana, o nosso treinamento ocorre todo final de semana. Mas apesar de ter, de certa forma, esse amadorismo, né, da gente não conseguir, digamos, ter essa profissionalização, a ideia foi, num segundo momento, depois então, né, com a criação da associação em si, de se buscar, de certa forma, uma profissionalização, desenvolver o esporte como um bem social para a comunidade também, né, de transformar, de trazer as crianças, começar desde cedo a praticar o esporte, para desenvolver aquele amor pelo esporte em si, e toda a questão da disciplina, a questão da... Mas quando tu fala, Roger, da questão, por exemplo, do desenvolver o esporte, né, de estar fomentando a modalidade, no caso específico de vocês do voleibol, a gente sabe que dentro das modalidades tem, por isso que eu até comentei, tem a galera que é apaixonada, tem aqueles realmente que gostam pro final de semana, tem aqueles que são apaixonados, são enlouquecidos, que vão treinar todo dia se tiver treino, tem aqueles que querem levar a sério, tem aqueles que querem fazer um churrasquinho, bater uma bola, enfim, tomar Guaraná, né? Mas assim, quando eu tô falando de voleibol ARV, hoje, o que vocês estão priorizando dentro do grupo? Porque, por exemplo, ali tem de levantador, tu comentou, Rafael, né? Isso, Rafael, que foi destaque da competição. Isso. Tem o Christian, é isso? O Christian foi destaque, né, nas outras
participações na primeira e na segunda. Tem o Ele Marcelo. também ganhou títulos, tem o Marcelo. Os três são levantadores. Isso, os três são. O Christian, infelizmente, justamente também, acho que aí pegando um pouco da tua pergunta, né? Claro, a gente prioriza as competições, em ter os treinamentos, entrar, logicamente, para competir. Né, indiferente, acho que pelo menos o meu pensamento e boa parte do pessoal ali que a gente joga, claro, todo mundo às vezes quer ganhar, né, é bom ter o título, dar um respaldo pro trabalho que tu tá tendo, mas acho que o principal foco que a gente tem hoje é realmente de criar um time competitivo, dentro, claro, das limitações que a gente possui, né, de Eu te perguntei isso porque, financeiro e de situações. eu não sei o tamanho do Rafael, mas o Christian é um cara que mede o quê? 1,80 e pouco? O Christian acho que tem 1,90 alguma coisa, eu acho. Não... Que como eu chego muito próximo disso, eu acabo não tendo muita noção. O próprio Marcelo também já deve ter 1,90, né? 1,90 e pouco. O Marcelo acho que próximo disso. O Rafael eu não sei o tamanho, mas são uns levantadores, né? E eles, ou seja, já se busca um time com uma estatura alta, né? O Christian em si, até por questão de vir, assim, né? Os levantadores geralmente acabam... O levantador e o líbero acabam sempre sendo os menores de time. O Christian é um tiro meio fora da curva, né? Porque, sacanagem com a gente, né, Paula? Porque se tu for pegar grandes times aí da Superliga, por exemplo, né? O levantador geralmente, tanto que se explora muito o ataque em cima do levantador, porque é o que faz o bloqueio mais baixo. Não sei que o cara tenha uma impulsão que agora quem bate que meio coloque, é o gigante, né? E geralmente o meio é gigante, que não é meu caso, né? Porque eu sou meio, mas... Mas quanto mede? Mas salta bem. Eu tenho 1,82. Mas vamos ajudar ele. Primeiro, o Roger tem 1,82, mas ele é advogado, o que já ajuda, porque, né, quem é que vai tirar o cara do time. Segundo, ele é o presidente da RV, então quem é que vai tirar o time? Ou seja, todas as bolas no meio. E assim, no mínimo tu deve ter boa impulsão. Não muito. Mas não deixa de ser o presidente do time, né? Sim, sim. É isso aí. Não, mas não uso dessa prerrogativa aí pra... Agora eu penso bem da equipe, né? Eu tenho que pensar nisso também. Mas é que eu acho que isso é o que talvez seja também um fator diferente do grupo de vocês. Acho que quando tem essa questão de parceria também fora, só a questão da competitividade, conseguindo manter esse equilíbrio, essa harmonia, acaba dando resultado dentro de quadra. A gente tem às vezes um pouco isso porque justamente pega muitas vezes de não ter atleta suficiente para participar de uma competição. Esse ano, por exemplo, né, além da William Morgan, que a gente ganhou então o tricampeonato, a gente disputou um torneio também masculino que teve em Teutônia, que a gente também foi tricampeões, né, a terceira vez que a gente disputou ele também e ganhou. A gente disputou a Série A do Municipal de Porto Alegre, que eu acho que é o torneio amador maior do estado, o maior torneio que tem, tanto em número de equipes quanto em número de organização. Né, a RV subiu para a Série A em 2015, então em 2016 aí começou a jogar, né, tinha subido da Série B para a Série A de 2015, então em 2016 começou. E hoje, por exemplo, né, a Série B tem times que investem um bom valor e não conseguem subir, se mantém na Série B. E a gente, desde que a gente subiu, então, né, para a Série A a gente se mantém. Esse ano a gente caiu num grupo ali, mais ou menos, e até por questão de mudar um pouco a sistemática, classificava só uma equipe, né, por chave, e aí o melhor segundo colocado, a gente ficou com o segundo, o melhor segundo, né, e acabamos ficando de fora das semifinais, que até seria a melhor classificação da equipe na Série A, né. E aí participamos também de etapas do antigo circuito serrano, né, que eles chamavam do Sesc, agora é circuito do Sesc só, né, a gente participou das etapas de Caxias e de... Agora me falei a memória, mas acho que Bento Gonçalves a gente participou também. Não estou recordado, o Marcelo que cuida dessa parte, acho que pode corrigir aí nos comentários no Facebook, aí já chama a atenção que é ele que gerencia todo esse nosso calendário aí durante o ano, né. Então, mas muitas vezes aí também a gente quer participar, né, dos campeonatos e às vezes falta, justamente para a gente não ser profissional do esporte. A gente depende, às vezes, muitas vezes tem um trabalho, alguém tem alguma coisa fora de área de fazer, principalmente que nem no meu caso, né, como profissional autônomo, muitas vezes tu não pode abrir mão porque é teu ganha-pão, né? Então a gente às vezes tem que costurar, tem que pegar alguém de fora, alguma coisa. E o principal que a gente sempre tenta tratar é isso, de que por mais que a pessoa venha de fora, que ela venha para agregar na equipe, que ela venha somar, continuar naquele espírito de grupo, na parceria, porque às vezes acontece, tu vai num campeonato competitivo, principalmente, por exemplo, essas ligas, né, as etapas do circuito serrano são de nível muito alto. A gente, tanto que ganhamos já em anos anteriores, até ficamos segunda, terceira colocação, mas o nível cada vez vem aumentando mais, vem quase que se profissionalizando, né? E muitas vezes tu vai e o nível do jogo é tão alto que, por exemplo, eu não entro, né? Não tem como entrar, porque vai bagunçar o time daí, né? Vai decair muito o nível.
Então é complicado, então, só que tem gente que não trabalha às vezes muito bem isso, não consegue pensar no bem da equipe, só pensa no seu, eu vou acordar de manhã cedo, vou no domingo, vou pra longe, não sei o quê, eu quero pelo menos entrar em quadra. Mas nem sempre é possível estar em quadra e a gente tenta sempre priorizar isso, né? E pensar no time, pensar na equipe e querer o bem da equipe, diferente de ganhar o título ou não ganhar, né? De ser competitivo. Pode interagir conosco pelo facebook.com/tvunivates. Deixa eu dar um recado importante, aproveitar que a audiência é sempre avassaladora aqui no Tá em Jogo, para dizer que tem vestibular da Univates no dia 8 de dezembro, então todo mundo se inscrevendo. Tem diversos cursos, são várias opções. Só para dar um toque, né? A comunicação é sensacional, então o jornalismo tá aí, publicidade e propaganda, mas tem diversos cursos aqui na Univates, basta tu te inscrever. Vestibular é no dia 11. E tu pode interagir conosco pelo facebook.com/tvunivates, que é aqui que a Jéssica, não vou conseguir falar o sobrenome dela, Stuart, alguma coisa assim. É, parecido. A Já Jéssica gastou a cota de falar nome estranho. A Jéssica está dizendo que orgulho, Josué. O Alexandro está dizendo grande Thiago Selbach, parabéns, craque. O Samuel está dizendo muito bom, presidente, parabéns a RV na veia. E a Jéssica está voltando aqui para dizer parabéns para todos a gente que está ao vivo pelo facebook.com/tvunivates, pelo canal 15 da NET Lajeado e pelo 15 da nossa querida Brasrede, a linha Arroio do Meio. Ô Thiago, me diz uma coisa, cara, quando tu volta, né, todo estiloso, né, camiseta de mar, obrigado. óculos e tal, tu volta pro Brasil, não te dá uma vontade de ficar por aqui, pegar a tua família e te manter aqui? A tua esposa deu um sorriso, tem proposta, tua ideia é ficar aqui, sabe que jornalista tá sempre ligado, né, velho? Não, na verdade sempre, né, porque... Vai assinar com a LAF? Porque, olha, vou te dizer, eu gostaria muito de voltar e, como eu já te falei outras vezes, eu adotei Lajeado como minha cidade e depois que eu encerrar minha carreira eu vou ficar por aqui, com certeza, porque é uma cidade que eu gosto muito. E em relação a ficar, cara, sempre dá muita vontade, né? A gente vai pra fora e tudo tem uma parte boa e uma parte ruim, né? A gente sempre tem prioridades. E a partir do ano que vem, a gente sentou e conversou também, a minha esposa, e eu vou tentar dar uma priorizada nisso da família. Se possível, vamos nos manter aqui no Brasil, mas nunca deixando de competir, né? Sempre buscando disputar a liga numa equipe boa e o futuro tá aí, né? A gente tem conversando com algumas equipes, mas nada definido ainda. Ou seja, quando o cara diz que quer voltar pro Brasil, que tem vontade tem planos, que ano que vem, quem sabe, família é prioridade, é porque ele vai voltar em 2020 para algum time que deve estar disputando a Liga Nacional de Futsal, que deve ser o desejo. Se vai ser isso, eu não sei, e a gente não pode ficar, né, usando fatos que não existem. Sim. Mas a gente começa a interpretar algumas coisas. É mais ou menos um objetivo possível. Sim, é um objetivo que a gente quer alcançar também. Como eu te falei, eu já estou há 4 anos fora, foi um tempo bom para aprender, mas agora eu também tenho esse desejo de voltar, talvez voltar a jogar junto com o meu irmão também, se for possível. Isso é um sonho que a gente teve, que a gente realizou na LAF. E agora, quem sabe, voltar a disputar de novo junto uma Liga Nacional, poder competir em alto nível, para mim também isso vai ser fundamental. E principalmente estar perto da família, dos meus pais, a Bianca também, ficar perto da família dela. Porque estando no Brasil tudo é mais perto. Agora todo mundo tem que visitar, né? No Japão, beleza, é longe, mas aqui no Brasil qualquer lugar é perto, né? Não, mais ou menos. Tu vai jogar num time lá do Nordeste e quer que o cara volte mas não tem time do Nordeste. Tá, mas mais para si tem Belo Horizonte, tem São Paulo. É, mas é perto, né? Em comparação com o Japão e Bom, Tailândia. Canoas e Lajeado é perto, velho. São Paulo e Lajeado não é tanto assim, né? Sabe? Pertinho, 1h30. Depende de como tu vai, mas enfim. Bom, são os planos do Thiago Selbach, que aliás já disse também que deve estar em negociação com contratar um leva 2, que ele já comentou, né? Ele quer jogar com Se Deus quiser. Com o meu querido. Não vamos falar muito o nome dele, senão ele volta com aquelas piadinhas Não né? dá, deixa ele lá. Deixa ele quieto. Aliás, ele tá onde? Agora ele tá em Barbosa. Ah, ele tá em Barbosa. Sim. Tem mais recados por aqui. A própria Jéssica, que antes estava mandando recado, Polaco, tá dizendo Josué, kkk, você tá lascado, não sabe pronunciar o sobrenome. Não, até queria comentar agora. Essa Jéssica aí, ela é minha fã número 1. Ela me acompanha em todos os treinos, todo o meu progresso, né, desde o início até agora. E queria mandar até um beijo pra ela, né, como ser minha fã número 1. É isso daí que eu tenho pra dizer. Fã número 1. Isso é bom, né?
O pessoal hoje tá só nas entrelinhas. Né? Sensacional. Ô, Roger, tu também tem alguma notícia pra dar? Alguma coisa diferente? O Josué, o Thiago aqui estão só largando letrinha. Tem alguma informação diferente? Marcelo vai ser contratado pela Superliga de Vôlei, alguma coisa assim? Pois é, acho que a única surpresa que podia dar é se a gente recebesse uma notícia, talvez que o Lucão gostaria de parar de jogar Superliga e viesse jogar com nós. É, isso é uma boa, né, cara? Né? Ele é natural de imigrante ou Colinas, né? Isso, de Colinas, né? A família dele de Colinas ali, até alguns, de certa forma, chegaram a jogar de forma um pouco amadora, ainda brincando na época que ele treinava aqui ainda. É porque né? ele ainda não jogava o que joga. Porque ele não jogava, né? E, assim como vários, né? Quando o cara começa ainda... Normal. Ou alguns que continuam o resto da vida também, né? Mas aí eu, só para comentar, né? há uns bons anos atrás, eu tô quase há 10 de Lajeado, eu fiz uma matéria com o Lucão, ele estava na casa dos pais dele, e aí foi muito legal, que eu acho que fui eu e o Fernando Schmitz, que é menor do que eu, então parecia a TV Globinho naquele momento ali. E quando a gente foi fazer entrevista, a gente, obviamente, a primeira coisa que a gente pediu pra ele, que é um cara super gentil, ele tava no time do Ike Batista na época, acho que ele tava assim sendo contratado. É, o RJX. Isso. Né? E a gente só pediu pra fazer entrevista sentado, né? E daí a gente ficou em pé pra ajudar um pouco, mas daí é um cara super solícito e gente finíssima. Não, já fizemos promoções, inclusive, com camisas dele, tanto da RV quanto da Seleção Brasileira, com quem autógrafo sabe, né? dele, Um novo nome poderia a gente consegue talvez fechar ali, em vez de ele assinar uma camisa pra gente sortear, de fechar um contrato. Ou pelo duas partidas só, né? Brincadeira ali, alguma coisa. Só tá, mas se ele vem, ele bate meio, né? Isso, ele é meio... Tá, mas... Por incrível coincidência, até também meio, geralmente era uma função que a gente mais carecia, esse ano tava sobrando, né? Pois é, tanto que a gente foi jogar agora na final, na fila dos meios pra aquecer, tinha mais gente do que nas pontas, né? Tá, mas eu fiquei com... Mas se ele viesse, tu deixaria ele jogar na tua posição? Lógico, pode jogar, vai. Eu não deixaria, lembra que tu é advogado. Eu vou pensar no bem do time, né? Tá. O cara do tamanho do Lucão. Quem mais tá chegando por Técnica aqui é a Renata Schaefer, que aliás também estava conosco no sábado, aí dando uma aula de arbitragem. Um abração pra Renata, tá dizendo que o Lucão é de Colinas. E Colinas tem muitas celebridades. Botou o KKK, ela que, né, já foi destaque aí no campeonato Série A, campeonato gaúcho. Defendeu a arbitragem junto com o meu querido Altemir Hausmann e a bandeira. Então um abraço aí pra Renata Schaefer. Um abraço pra todos. Aliás, ela tava no Mega Race, que o Fernando Schmitz não foi esse ano. Um abraço aí pra todo mundo que correu o Mega Race também esse final de semana, que foi muito bacana. Eu não pude ir, infelizmente, mas no próximo eu vou estar lá. Eu tenho uma pergunta pro Thiago que eu tava louco pra fazer. Cara, não é sacanagem, é sério. Como tem jogador brasileiro indo pra fora, né? A gente tem vários exemplos até da região aqui, o que passaram pela LAF que estão indo embora. O Edmar, Edson. o Ed Show, né? O antigo Pet Pantufa, né? Nosso querido Ed Chumbo. Tanto o Bruno, né? O Bruno que está na Espanha agora. Sim. O pivô, tem tantos jogadores que passaram pela LAF, por exemplo, e outros. O Rafinha, que está na Itália. Já está há um tempo, né? O Rizzi. São vários jogadores que estão. O Duda, né, que teve aqui também muito tempo atrás, que faz tempo está parlando italiano muito bem até. Os jogadores estão indo muito para fora. Isso é porque o mercado cresceu muito para o jogador brasileiro de futsal, na Europa, na Ásia, nesses outros lugares, ou isso é do acaso que tu percebe? Olha, eu acho que o Brasil, assim, quando tu olha para o Brasil, né, uma visão da Ásia para o Brasil, geralmente quando tu quer importar algum produto de algum país, tu vai no que ele tem de melhor, né? E isso os japoneses falaram para mim, o tailandês também. Se tu quiser um jogador bom, futebol, futsal, o primeiro lugar que um diretor, que uma equipe vai buscar um jogador é no Brasil. Porque realmente, igual aqui no Brasil, os jogadores são muito completos, entendeu? E também a forma como é a cultura aqui no Brasil, eu acho que te ajuda muito a se adaptar em outros lugares, entendeu? Por exemplo, aqui no Brasil tu aprende a te virar nas coisas, entendeu? Por exemplo, quando tu é pequeno, tu quer fazer alguma coisa, a tua mãe não fica, vai, te vira, guri, vai, resolve. Isso foi contigo, comigo, não era assim, velho? Não foi. Criado, jogar um boleto no apartamento. Eu jogava videogame em casa, velho. Criada leite com pera da avó. Mas enfim, então, no caso no Brasil, tu vai para alguns lugares... Existem muitas dificuldades, obstáculos, na verdade o cara vira cancheiro já desde pequeno, né? Então, tem tudo que tem de melhor, porque quando tu vai para um lugar, tu não acha que vai ser tudo fácil. Todo mundo acha que é uma vida glamourosa, tá indo jogar não sei onde, tu acha que tu vai chegar lá, os caras vão te buscar com uma Ferrari, vão te botar numa mansão para morar. Não, não é assim. Talvez no futebol até em alguns casos sim. Mas, por exemplo, futsal, outros esportes é um pouco diferente.
E então une tudo isso. O brasileiro tem essa facilidade de se adaptar, de querer isso, também de precisar muitas vezes, porque a gente sabe que muitos jogadores vêm de origem humilde também. E principalmente isso, do talento natural, que eu acho que aqui no Brasil é muito forte. O Alexandre Favareto está dizendo aqui, grande Thiago, ele e o Lucas vão jogar juntos. Será que vai ser com algum técnico que já passou por aqui? Não sei. Grandes pessoas. Tá, pode ser o Giba. O Thiago ficou vermelho. Pode ser... Com o Lacerda vocês não jogaram, né? Não, com o Lacerda não. Então tá. Hashtag fica a dica aí. Aliás, abração pro Giba, né? Baita cara, sensacional. O André José Nunes está dizendo aqui, grandes jogadores, Thiago, aquele abraço. E o Eduardo Chiarelli está dizendo, Thiago falou que está bem alimentado. Verdade, acabei de vir de um churrasco da casa do meu sogro, então agradecimento especial a ele. Também quero mandar um abraço para os meus pais que estão lá em Canoas e pediram esse abraço aí. Então tá, um abraço pra galera aí. Um beijo tá dado lá para eles. Mas esse estilo do Thiago tá sensacional, impressionante. Ô Polaco, me diz uma coisa, quais são os próximos objetivos? Agora é pensar já em 2020, agora tu dá uma descansada. Já vamos pensar para 2020, né? Buscar Mundial e tentar ir. Nem se não conseguir patrocínio, que tá difícil ultimamente, mas vamos fazer o possível para poder ir. Hoje, quando se fala da tua modalidade, é muito difícil também essa questão do apoiador, até acredito das pessoas também conhecerem muito, né? Falta de visibilidade, né? É complicado, né? Que ultimamente o levantamento olímpico, ele se destacou bastante. E até o juiz das nossas federações estão tentando encaixar até no Pan-Americano, né? Agora que vai vir, para ver se, para eles poderem conhecer, né, um pouquinho mais. E para a gente entender aqui, explicar melhor de casa, como a gente já falou no início do programa, eu que já fiz muito treinamento com o Polaco, para nós é um pouco mais fácil. Mas para o Thiago, o Roger, que estão aqui também entenderem, o powerlifting. Isso. Né? Que acontece em, dá para dizer que é tipo 3 categorias? 3 modalidades, é o supino, o levantamento terra e o agachamento livre. Tá, que o supino é o de academia, digamos, o mais comum, entre aspas. Supino reto. Deitado na mesa, é isso? Numa mesa, numa prancha? Praticamente. Daí depois tem o terra, que é o que tu faz, que é aquele levantar de baixo até a linha da cintura? É conhecido como peso morto, né? Peso morto. Mais conhecido como peso morto. Imagens. E o outro qual é? O agachamento livre, que é aquele que tu coloca a barra nas costas e agacha até a altura do joelho. Então você faz um agachamento? Isso, tá. Um agachamento. E o olímpico é aquele que tu vai até metade e depois levanta em cima da cabeça? Aí já é complicado. Do CrossFit. É o do CrossFit, que a galera toda virou uma sensação e tal. Tu tem ido, né, o CrossFit? Tem. Tá mais forte, tu percebeu, né? Até deu uma enxugada. Porque se não posta foto, não adianta. Não, eu vou fazer o CrossFit tem que postar foto. Se não fala, não cresce. Mas vocês ouviram o que o Polaco falou? Pode repetir, por favor? Deu até uma enxugada. Olha aí. É isso, então segunda-feira tu tá convidado, vem de novo pra falar. Não, mas falando sério agora, quando a gente fala dessa questão da visibilidade, eu acho que os esportes que não são coletivos, eles passam sempre por essa dificuldade. Os outros esportes que não o futebol de campo, todos passam por essa dificuldade, até o futebol de campo de interior. Mas eu acho que o esporte individual, como é o caso do Polaco, a questão de tu conseguir buscar, né, e correr atrás do seu próprio treinamento, correr atrás daí depois então de apoiadores, tanto de poder público como de poder privado, ele é complicado, porque tu não tem um suporte a mais, né? Se a gente pegar a RV, ou se pegar, como é que é o nome do PTT? PTT Blue Wave. Não, o primeiro nome. Chonburi, né? Ele tem todo um suporte, uma estrutura. Sim. O Polaco é ele e daqui a pouco alguns parceiros. Acredito que seja mais difícil ainda, por isso eu acho que é tão importante essa questão da visibilidade, né, da mídia, para conseguir cada vez mostrar o trabalho dele. E tem uma questão aqui, eu comecei no início de 2013 aí, e desde daí, até hoje, eu fui campeão na minha categoria. De todos os campeonatos que eu participei, me classifiquei em 5 campeonatos mundiais, 5 campeonatos brasileiros, né, mas não consegui, alguns eu ganhei. Competi o Pan-Americano, no qual competi contra a Argentina, Portugal, Bolívia e Equador. Né? Me classifiquei, fui campeão na minha categoria,
né? Quase consegui quebrar o recorde mundial, que era 260, né? Faltou pouco. E me classifiquei para o Mundial também para ir para Las Vegas, e por motivos de patrocínio não consegui ir para lá. Infelizmente é o que acaba acontecendo muitas vezes nesses esportes aí individuais e que não se tem o apoio, infelizmente, aí de empresas, enfim, do poder público. Vamos dar uma olhada de novo aí, meu querido Felipe Stefani, naquele produto sensacional que o Thiago Selba, que já deve estar praticando, inclusive na Tailândia, né? A galera aqui está indo no Parque do Zic, mas o meu querido Thiago Selba, que na Tailândia já deve estar fazendo lá na praia, né? Tenho certeza absoluta disso, que é o Kangoo Jump, o exercício mais eficiente já desenvolvido pelo homem. Alta queima calórica, trabalha todos os membros e ainda absorve 80% do impacto. Além disso, é extremamente divertido. Então tá aí, tu só encontra o Kangoo Jump lá na Cia da Esteira Esportes, um dos apoiadores aí do Tá em Jogo. Um abraço aí pro Rodrigo Herman, apoiando o Tá em Jogo. A gente está há 8 anos no ar pela TV Univates, tecnologia para o bem-estar. Cia da Esteira Esportes, basta passar lá e conhecer tudo lá sobre a linha fitness. Tem relógio, aquele relógio sensacional, relógio da Polar e tudo mais para essa linha fitness tu encontra na Cia da Esteira Esportes. Enfim, tá chegando aqui o Felipe Sobral, mandando um abraço bem divertido para um cara que eu não vou ler o nome porque é sacanagem, mas com certeza a família dele deve estar vendo também. Tu pode interagir conosco pelo facebook.com/TV Univates nos minutos finais aqui do programa, porque eu quero saber quem quiser hoje participar da RV. É possível, ou pelo menos quiser ver um treino, existe essa possibilidade de conhecer um pouco mais o trabalho de vocês, Roger? Sim, tem a possibilidade, né? A gente procura, de certa forma, sempre agregar novos atletas para a equipe, né? Só, claro, a pessoa quando entra tem que saber da questão das próprias dificuldades que a gente acaba passando, assim como o esporte, né, do polaco, mesmo no nosso coletivo a gente também sofre com isso. Ano passado, por exemplo, esse ano, né, na realidade a gente acabou, já estou pensando em 2020, né? Uma comida de presidente é assim, né? Mas, por exemplo, esse ano a gente passou praticamente só com o valor das próprias mensalidades que nós mesmo pagamos, né? A gente sustentou, participou das competições, tinha um saldo de caixa do ano anterior, mas praticamente a gente se manteve nisso. E muitas vezes isso também acaba afastando algumas pessoas de participar, porque tem o compromisso, né? Todo sábado tu vai ter que estar lá para treinar, tem que estar disposto àquele horário, claro, né? Como eu falei, já que ninguém é profissional, né? Atleta ali tem a sua outra atividade profissional como principal, né, que não é o vôlei, mas tem, né, esse compromisso, e muitas vezes acaba faltando isso também, né, as pessoas chegam, querem no primeiro momento jogar, querem participar, mas quando começa a botar, de certa forma, um certo freio, né, que é essa coisa de ter responsabilidade, de se dedicar, porque apesar de ser amador, não deixa de ter a dedicação, não deixa de ter o compromisso, né, então isso acaba de vez em quando barrando também, mas a gente tem, de certa forma, assim, claro, a entrada, aí a gente avalia uma questão assim também, digamos, de histórico, quanto essa pessoa pode agregar ao time também, né? O quanto que isso pode trazer de retorno para a equipe. Muitas vezes a gente procura também priorizar o pessoal mais novo, né? A gurizada, que a gente sempre fala, né? Para trazer, porque daí a gente consegue também aos poucos trabalhar, pessoas têm interesse, né? Que é o principal, a gente consegue trabalhar ela para desenvolver, porque o vôlei é muito mecânico. Diferente do futebol, do futsal, que tu tem que nascer com o dom, né? Exemplo aquilo que a gente estava falando antes do Lucão, e vários jogadores muitas vezes é assim. Claro que o talento às vezes se sobressai, onde é que vai fazer diferença, talvez para o cara ser um grande atleta, um atleta mediano, mas o vôlei é muito mecânico, então tu treinando toda essa mecânica, treinando tudo isso, tu consegue desenvolver um jogador e transformar ele, desde que, claro, né, ele tem estatura, tem a querência, tem a vontade, né, de querer aprender. Mas a gente não dá para fazer milagre também. Não dá para fazer milagre, claro, né? E às vezes aí também tem isso. Tem uma pessoa que talvez vai querer procurar a equipe para participar, só que daí o nível técnico já talvez não é também tão elevado. O cara não quer se dedicar para chegar num nível pelo menos igual. Não quer se dedicar também para chegar. Isso é que tudo isso acaba envolvendo. Isso é a dificuldade também, né, do esporte amador aqui na região, assim, em equipe principalmente, né, que tu não depende só de si, tu depende o vôlei principalmente, porque a bola não pode cair, são 6 na quadra ali, não deixando a bola cair, então um depende do outro, tem essa mecânica também no funcionamento, na parte tática, técnica também, né, tudo isso influencia, então... Tinha que colocar o polaco de líbero lá pra vocês.
Aí o negócio é botar ele no complicado. corredor, vir alguém descer pancada e deixa o peito, porque aqui a bola não, bate, sobe. Isso aí não vai passar, Já era, velho. Não passa. Não passa. Aqui, ó, o Gilberto Aurix, aí, ó, tá dizendo boa noite, Marcos, só para avisar que nessa quinta-feira estarão embarcando para o Japão o pessoal, que aliás o Thiago Silva conhece muito bem, o pessoal da Desva Univates, Igor Aurix e Amanda Henks e o técnico conhecido como Marcos Ninja Jiraiya Minoru, né? Galera, então, da Univates aqui da ginástica está embarcando para o Mundial. A gente deseja toda a sorte aí do mundo. Amanhã tem matéria completa sobre isso também no Jornal da Univates às 6h30. E o Campeonato Mundial de Ginástica de Trampolim, que acontece, então, em Tóquio, cidade que está muito feliz o Minoru, que vai acontecer porque ele conhece muito bem, né? Conhece cada lugarzinho lá de Tóquio. Então, um abraço para o Minoru, para a Amanda e também para o Igor. Igor, boa sorte aí. E parabéns aí, seu Gilberto Aurix, que é presidente da Desva, fazendo esse trabalho junto com a Univates para conseguir levar a galera para o Campeonato Mundial. Então, a gente vai ter representantes da Univates daqui uns dias em Tóquio, né? No Japão, como diria aquele outro apresentador daquela outra rede. Enfim, um abraço aí para o seu Gilberto Aurix e a galera da Univates. Boa sorte, que dê tudo certo. Quantos minutos tem? A gente está encerrando, né? Vou mostrar a última vez, meu querido Felipe Stefani, tu que tá nas picapes. Hoje está muito ágil o esporte, que eu já falei que o meu querido Polaco vai participar e o Thiago Selbach também já está usando na Tailândia. Inclusive ele falou que vai passar no Rodrigo Herman para levar o aparelho dele para a esposa, sem impacto, né? no joelho, né? Muito Sem bom. impacto. 80% absorve o impacto. E agora tu me confundiu aqui. O exercício mais eficiente é desenvolvido pelo homem, né? Alta queima calórica, como disse o Thiago, ele absorve 80% do impacto. Além disso, Thiago, é extremamente divertido. Eu com Kango Jump, eu quase bato meio como o Roger lá na RV. Posso até ter uma possibilidade disso, mas esse aí tu só encontra lá na CIA da Esteira Esportes com o Rodrigo Herman, apoiador do Tá em Jogo, junto com a Star Service, Tendência e também Lojas Dulhos. Pra gente ir pros finalmente daqui, Roger, quem quiser procurar um pouco mais sobre a Associação Regional de Vôlei, faz como? É Facebook, Instagram, Twitter? Isso, pode fazer o contato ali pela página, né, que a gente tem uma taxa de resposta alta, porque sempre alguém da diretoria está, de certa forma, logado. Então pode chamar pela página, ou a gente pode fazer também alguma divulgação. O vôlei, assim, o pessoal geralmente acaba se conhecendo também, né? Todo mundo tem o contato de um, tem o contato de outro, tem o contato de outro. E muitas vezes acaba funcionando assim mesmo nos campeonatos, né, que a gente precisa. Então, a pessoa pode procurar. Conhecer daqui a pouco vocês num dia de treinamento que acontece. Isso, pode acompanhar. Agora a gente está já em recesso aí, né, das churrasco. atividades, já preparando isso. Inclusive a gente, nesse final de semana, é o lugar para conhecer você. Tem o nosso acampamento que a gente sempre faz de final de ano, né, para fechar o ano, para comemorar ali todo mundo. A gente faz num sítio lá em Roca Salles, né, mantendo então o local também, né, das raízes. E a gente tem esse acampamento, então a gente já está preparando, né, para o próximo ano, mas quem tiver interesse, a gente vai estar divulgando, né, nas nossas redes sociais, ali tanto no Instagram como no Facebook, para quando iniciarem os treinamentos novamente. Então quem tiver interesse pode, né, ir um dia que tiver um treinamento, ir lá, dar uma olhada, demonstrar interesse, ou então chamar pela própria página. Né, a gente faz o convite vai estar aberto, a pessoa vem, participa do treinamento, vê como é que a gente faz ali toda a nossa parte logística também, né, de treinamento, que ainda acaba ficando amador, não fica com a bola, não fica com a rede, fica com a antena, né, uniforme também, cada vez vai revezando. Mas é por isso que dá certo. Roger, obrigado pela visita, boa sorte para vocês, que dê tudo certo no ano que vem, quem sabe aí o Tetra da William Morgan, e que dessa outra competição de Teutona, acho que tu comentou, e de outras aí que venham pela frente, quem sabe um crescimento e desenvolvimento cada vez maior da RV, boa sorte para vocês. Muito obrigado, a gente que agradece aí o convite e Qualquer hora eu vou lá bater uma bolinha. Isso, também. Pode aparecer também. Vou levar o Polaco junto. Isso, já que tu participou do esporte do Polaco, tu tem que participar também com o Thiago e com o nosso também, né? Eu já ganhei a camisa da LAF, eu sou a nova contratação para 2020. Polaco, valeu, cara. Boa sorte para ti nos próximos projetos, que dê tudo certo, que tu atinja aí tuas próximas metas. E assim que tu estiver ali no meu nível, perto dos 300, a gente volta a conversar. Pode ser? E se eu passar, né? Não, se tu passar, complica pro meu lado. A tendência é passar no ano que vem. Valeu, Polaco, obrigado. Boa sorte para ti, que dê tudo certo no ano que vem aí nos novos projetos. Com certeza. Thiago, valeu, meu. Boa sorte também para ti, que dê tudo certo aí na Liga Nacional de Futsal, né? Já anunciando, quem sabe, uma parceria aí com novos técnicos conhecidos ou não, mas tomara que jogando em família junto com o Lucas Selbach, né? Um cara que... gente finíssima, sempre manda recado muito engraçado, um abraço para ele. Mas brigadão mais uma vez de coração, valeu, obrigado por ter vindo. Cara que chegou da Tailândia, foi para Canoas, não sei se tu já teve uma paradinha em outro lugar. Em Barbosa eu fui lá com o Lucas um pouco
E Avisou agora pra aqui ele, nós pra ele cornetear aqui na segunda-feira? Não, é que ele tá tranquilo lá agora, né, com o tempo. Ele é comediante nas horas vagas. Ah, ele virou piadista. Virou piadista. Ele tem uma cara de comédia mesmo. Enfim, um abraço, meu querido Lucas. Mas, cara, obrigado mais uma vez, obrigado por ter vindo aí. A gente, com certeza, está de portas abertas para as próximas visitas tuas. Tomara que seja uma visita curta, né? Quem sabe tu vem ali de Santa Catarina, Paraná, num estado de algum lugar e dê uma parada por aqui. Vamos ver, muito obrigado mais uma vez, é sempre um prazer estar aqui. Um grande abraço para todos que estão assistindo e vamos mantendo contato aí. Não perde nunca essa humildade, esse estilo que está cada vez sensacional. Para encerrar aqui, o Andrei Souza está dizendo vai polaco. Um abraço para todo mundo que assistiu essa edição. A gente volta na segunda-feira que vem, já adiantando que a gente vai ter aqui um cara que manda muito bem e está disputando o Sul-Americano de moto velocidade. Tudo isso e outros convidados na próxima segunda-feira, 9 da noite. Um abraço, valeu, tchau. Cara, parecia pra mim a miniatura. Programa Tá em Jogo. Apoio Companhia da Esteira Esportes. Tecnologia para o bem-estar.